Bom dia! Aqui é o pastor Alexandre. O tema do devocional de hoje é os prejuízos da tolerância. Apocalipse 2:20 diz: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Isabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Já falamos sobre a igreja de Tiatira, vimos que esta igreja ainda possuía pessoas fiéis a Jesus Cristo, mas eles corriam um grande perigo por estarem falhando em uma postura. A igreja de Tiatira não queria disciplinar pecadores não arrependidos em seu meio e remover os pródigos da igreja. Jesus Cristo diz: Estou vindo com olhos como chama de fogo e com os pés vermelhos terríveis do julgamento. A igreja de Tiatira tolerava o pecado e os ensinos de Jezabel. E hoje vamos falar de 3 perigos de quando se recusa a lidar com o pecado. Perigos que espreitavam essa assembleia, bem como todas as igrejas até hoje que se recusam a agir com a autoridade de Cristo ao remover a imoralidade, a idolatria e o pecado da igreja. Primeiro, sem disciplina, a igreja estará encorajando o engano do pecado na mente do pecador. Em outras palavras, quando não é advertido e julgado, o pecador pensa que faz, na verdade, a vontade de Deus. Veja Apocalipse capítulo 2, versículo 20. A si mesmo se declara profetiza. Ou seja, ela afirma ou talvez mesmo acredite estar falando da parte de Deus, quando na realidade profere a mentira de Satanás. Ela não representa a palavra de Deus. Indivíduos já chegaram para mim e disseram: Pastor, desde que deixei minha esposa e me juntei com essa outra mulher, tenho desfrutado de um relacionamento com Deus como nunca antes. Ela é a melhor coisa que já aconteceu em minha vida. Todavia, na verdade, essa pessoa está envolvida e embaraçada em seu próprio pecado. A coisa mais amorosa a se fazer com essa pessoa não é ignorar o seu pecado, mas adverti-la, conforme lemos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25 e 26, que diz: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Se você ouvisse um barulho às 2 da manhã, se levantasse, olhasse pela janela e visse as árvores ao seu redor pegando fogo, o vento está levando fogo em direção à casa do vizinho onde ele dorme tranquilamente, o que você faria? Você ficaria ali de pé pensando: será que eles não preferem ser deixados em paz? Eles devem estar dormindo profundamente agora. Além disso, se os acordar, eles terão que sair correndo de pijamas. Isso pode ser meio vergonhoso. Talvez fiquem incomodados com os caminhões dos bombeiros e câmeras filmando o desastre. É o seguinte, não vou incomodá-los. Será que essa seria a coisa amorosa a se fazer? De jeito nenhum. A coisa mais amorosa seria correr, derrubar a porta e gritar: fogo! E acordar todos na casa. Confrontar o pecador na igreja é um ato de amor do corpo que busca despertar o crente em pecado, que está enganado pelo prazer mortal do pecado. Essa é uma tentativa amorosa, dura e preocupada de resgatar alguém antes que o fogo do julgamento o alcance. Se isso não for feito, o engano contínuo e agravante na mente e coração do pecador é apenas encorajado. O segundo perigo que surge quando se recusa a julgar Jezabel é que a igreja, na verdade, serve de plateia para o falso ensino. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 indica que Jezabel ensinava na assembleia. Podemos imaginar pessoas se convertendo nesse ambiente indo à igreja. E adivinha o que? Havia uma mulher influente e obviamente talentosa ensinando na igreja. Muito provavelmente essa mulher ensinava que o espírito é eterno e o corpo temporário. Portanto, podemos fazer o que quisermos com o corpo porque o espírito permanece imaculado. Certamente existem sementes de verdade nisso, pois pecamos diariamente, mas nosso espírito está seguro em Cristo.
Contudo, nos entregamos ao pecado, iremos nos deleitar no pecado, dizemos que não importa o que fazemos com o nosso corpo, porque nosso espírito foi salvo pela graça, por meio da fé em Cristo. Paulo respondeu essa pergunta em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Jezabel dizia: peque à vontade, pratique tudo o que você desejar, deleite-se na imoralidade, faça de tudo em suas festas de associações de trabalhadores. Participe das orgias no templo. Seu espírito está seguro, então não se preocupe com o seu corpo. Essa parecia ser uma verdade profunda, que grande solução para o problema e pressão. Mas Apocalipse capítulo 2, versículo 24 nos informa que isso não passava de uma terrível mentira de Satanás, emanando das profundezas do inferno. Pelo fato de essa igreja se recusar a julgar Jezabel, eles a deixaram, acima de tudo, continuar em seu engano, e segundo, eles deram a ela uma plateia cativa para ensinar na Assembleia. Em terceiro lugar, essa igreja permitiu um pecador inteligente influenciar e promover pecado na vida de outros. O nosso Senhor fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, parte B, sobre Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos. Você consegue imaginar um pecado mais grave do que esse? Você imagina que o fogo do julgamento será mais severo para um homem ou mulher que se levante na igreja ou ministério e desvie o rebanho da verdade e o conduz à prática do pecado? Jezabel conduzia esses servos a praticar a imoralidade e a comer nos templos dos ídolos. Não é surpresa alguma que Jezabel se encontrava em sério perigo de incorrer no julgamento de Deus. Veja Apocalipse capítulo 2, versículo 21, onde Cristo diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se de sua prostituição. Ao ignorar sua responsabilidade de julgar o pecado e excluir da Assembleia o pecador não arrependido, essa igreja não somente permitiu que essa mulher continuasse na autodestruição de seu engano, mas deu a ela uma plateia de alunos e a deixou exercer influência irrestrita sobre os outros para que pecassem. Muitos podem imaginar que confrontar o pecado é um ato de falta de amor, mas de forma alguma isso pode ser verdade. Ao não confrontar o pecador, estamos fazendo, entre outras coisas, pelo menos essas três: iludindo o pecador de que ele está certo e o seu fim é a vida, quando na verdade é a morte. 2. Permitindo ao pecador a ensinar com a sua própria vida ensinos contrários à vontade de Deus. 3. Permitimos o pecador incentivar o pecado na vida daqueles que estão ao seu redor. Se existe um amor genuíno nos nossos corações, ajudaremos pessoas a serem livres do pecado, para viverem a verdadeira vida abundante prometida por Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Essa devocional abençoa você? Então, compartilha ela com alguém. Tenha um dia cheio da presença do Espírito Santo.